Passa a palavra, irmão. Meus irmãos, boa noite. É uma satisfação estarmos aqui reunidos em mais uma noite. Nessa nossa proposta, começamos há 100 e poucos dias atrás, e veio se aperfeiçoando, trazendo sempre o estudo da obra básica. Iniciamos com o Evangelho, passamos para o Livro dos Médiuns, em comunhão com o Livro dos Espíritos, e trazendo sempre essas questões necessárias para o nosso avanço moral, e principalmente através do conhecimento da obra espírita e o Pentateuco kardeciano, que nós já conhecemos algumas obras e estamos avançando na nossa proposta, ao qual nos dispusemos a trabalhar. Estamos sempre trazendo da melhor maneira possível essas colocações. Iniciamos com o sumário do Livro dos Espíritos, adentramos na introdução e ficamos no capítulo 7, no item 7 da introdução. Vamos ver hoje o item 8, e eu pretendo que a gente tenha condições de finalizar até os prolegômenos. Como vocês sabem, a obra do Livro dos Espíritos ela é riquíssima, e quando a gente fala em riquíssima, até da primeira página até o fechamento dessa obra, nenhuma questão e nenhuma parte desse livro ela pode ser desprezada. É claro que a gente não está estudando com a devida profundidade aqui nesse módulo, a introdução, porque nós, boa parte desse grupo aqui já fez o estudo com o livro O que é o Espiritismo. Nos aprofundamos nessa obra, dissecamos ela, foram 6 meses praticamente, um semestre estudando o livro O que é o Espiritismo, e que nos deu uma base para adentrarmos na introdução. Não poderíamos passar de uma maneira, vamos dizer assim, vulgar, saltando, ou não trazendo alguns elementos, para que, ao adentrarmos na introdução, e item a item, irmos falando de algo, chamando atenção em alguns itens, como nós estamos fazendo nos slides que estamos passando, nas projeções, se Gabriel está dando continuidade, para que fique bem claro. E nós saímos traçando alguns pontos necessários que nos chamaram a atenção, como eu falei da nossa aula passada no sábado. Aqueles que quiserem destacar mais alguns pontos interessantes, nos passem, que nós estamos ainda em aperfeiçoamento desse nosso material. A intenção é que a gente chegue a um modelo ideal, mas sempre evoluindo e sempre aceitando as sugestões que nos são passadas e colocadas. Porque todos nós sabemos, nós que estamos compondo e criamos, e de certa maneira aí, o Antônio e o Inácio, esse formato, estamos sempre aperfeiçoando esse material, e contamos sempre com o apoio de vocês, dos que estão presentes, dos que iniciaram lá atrás, dos que foram se agregando nessa nossa caminhada, que é muito importante. Esse item 8, vocês já devem estar acompanhando na projeção aí, Gabriel. Vocês podem fechar na tela da projeção. Se acharem mais confortável, colocar o celular da forma horizontal, que vão pegar de uma forma bem maior e ficar acompanhando mais tranquilo. Eu destaquei as partes necessárias, os textos também estão destacados, então pode ser acompanhado tanto pelo Livro dos Espíritos como no próprio celular, porque a gente transcreveu alguns textos no qual nós vamos abordar. Esse item 8, nós destacamos que Kardec, de certa forma, traça um perfil daqueles homens de boa vontade que desejam estudar o Espiritismo. Logo no início aqui, ele já coloca, acrescentemos que o estudo de uma doutrina tal como a doutrina espírita, que nos lança de súbito numa ordem de coisas tão nova e tão grande, não pode ser realizado com proveito senão por homens sérios, perseverantes, isentos de prevenções e animados de firme e sincera vontade de chegar a um resultado. Kardec já estava aqui de cara dizendo que ele não levava muito em consideração aqueles antagonistas e aqueles detratores da doutrina espírita que vinham de forma arvorada soltar as suas opiniões e fazerem colocações quando delas não vinham e não partiam de uma pessoa que tinha estudado a obra. Chamar Kardec para um debate sobre o Espiritismo
Kardec iria, né, e como ele fez algumas vezes, mas jamais ele se prestava ao papel de entrar com um debate sério com alguém que não tinha conhecimento da obra. Porque de que adiantaria você entrar num debate com alguém que não tem o profundo conhecimento daquilo que ele está contrapondo? Se eu vou contrapor algo, primeiro eu tenho que me aprofundar naquele tema, naquela doutrina, seja filosófica, e aí nós entramos na academia, em todas as questões que envolvem a questão do estudo, ou aquilo que você vai confrontar, seja numa tese, né, você vai apresentar uma tese oposta, você primeiro tem que se aprofundar e ter total convicção daquilo que você vai contestar. Então, Kardec não se prestava a esse papel, porque Kardec era um homem sério, um estudioso profundo, tinha um intelecto que ele foi construindo ao longo da vida dele, e ele não se prestava a esse papel de exibicionismo. Ele ia, sim, confrontar com aqueles que tinham algo a acrescentar. Então é isso que ele traz nesse capítulo. Um dos temas que eu destaquei foi exatamente isso. Quando ele traça um perfil daquela pessoa que é séria e vem se contrapor, tem que ter pelo menos aquelas qualidades, vamos dizer assim, e já vir com uma certa bagagem para que pudesse vir trazer alguma colocação ou dizer o porquê dos erros ou das falhas da doutrina espírita, né? Da doutrina nascente que estava naquele momento causando todo aquele rebuliço na França e pelo mundo, como nós sabemos. No segundo parágrafo, que ele até coloca aqui, né? O que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se lhe dá. E aí é o que nós estamos tentando fazer, exatamente dar essa continuidade, né, que está acontecendo, a regularidade e o recolhimento necessário. Estudar o Espiritismo não é como se estuda uma cadeira da universidade ou de uma escola normal, você não está estudando matemática, física. Você tem que, ao adentrar nesse conhecimento, tem que vir sempre com a questão da reflexão. Você tem que trazer em mente, você tem que, ao adentrar naqueles temas, como nós viemos fazendo no Evangelho, iniciamos no capítulo 5, né, causas das aflições, bem-aventurados os aflitos, que sempre vinha uma reflexão profunda quando nós fazíamos essas colocações. E é isso que Kardec chama a atenção. Ele fala também um pouco do caráter das reuniões mediúnicas. Eu não coloquei esse item aí na projeção que o Gabriel está fazendo, porque foi uma coisa agora, né? Eu estava fazendo uma releitura e acabei colocando esse tema. No material que a gente vai disponibilizar depois, no momento oportuno, através de Antônio, nas salas de aula que ele vai criar, vamos colocar um pouco mais aperfeiçoado. E eu destacaria também o caráter das reuniões mediúnicas, aquelas que nós sabemos que são frívolas, experimentais, instrutivas, que Kardec vem falar a respeito do grau e da escala espírita, né, dos espíritos, vamos dizer assim, a escala dos espíritos. Nós sabemos que tem aqueles que são os brincalhões, são aqueles que vêm realmente para se passar para outras pessoas, e Kardec vem traçando um perfil. E é isso que ele vem exatamente nos chamar a atenção nesses dois pontos. Esses dois temas, e esse item 8, ele é aprofundado no livro O que é o Espiritismo, que nós estudamos, e no livro dos Médiuns, que nós vamos ver com o Seu Inácio, no tempo oportuno, na segunda parte, capítulo 29, Reuniões e Sociedades Espíritas. O Seu Inácio vai poder nos trazer esse tema, e que nós vamos ver com uma certa profundidade. Nós vamos agora para o item 8, o 9, desculpe. E nesse item 9, Kardec cria perguntas e respostas para contrapor os argumentos de fraude e charlatanismo, né? Os contratores da doutrina, eles sempre traziam essa questão de que o espiritismo era uma fraude, era praticado por charlatães e da doutrina, e que, de certa forma, deixavam um mal-estar com relação a Kardec. E ele, como ele fez no livro Que é o Espiritismo, ele sempre trazia essa questão de forma de perguntas e respostas, né? Logo no começo do item 9, no primeiro parágrafo, ele fala: o movimento dos objetos é um fato comprovado. Aí ele já vinha a questão da movimentação da mesa. A questão é saber se nesse movimento há ou não a manifestação inteligente, e em caso afirmativo, qual a origem de tal manifestação. E aí, como nós sabemos, ele entra aqui nessas questões porque aqueles que tinham as objeções diziam que essas informações, às vezes,
saiu, como explicar a natureza de resposta, quando estão muito além de todas as ideias e conhecimentos do médium, porque eles tinham na mente dele que se tornava como se fosse um espetáculo. E eles diziam que ali era a capacidade que o médium tinha, né? Aí entra a questão do sonambulismo, que eles tinham essa questão de achar que o médium entrava, vamos dizer assim, em sintonia com aquelas mentes que estavam ali, e as respostas que eles davam eram baseadas naquele conhecimento que ele tinha ali do momento. É como se ele fosse, não hipnotizando, mas que ele conseguisse captar o pensamento daquelas pessoas que estavam ali. E Kardec vai, de certa forma, baixando, vamos dizer assim, e trazendo exatamente o contrário, né? Como ele fala aqui no capítulo, no parágrafo 3º, diante da evidência que respondem os antagonistas, pois sois vítimas, né, de charlatões, é um joguete de ilusão. Aí Kardec vem aqui, porque singular coincidência, esses mistificadores teriam entendido de um extremo ao outro do mundo para agir do mesmo modo. Ele está dizendo, como é que pode? Se são pessoas que estão praticando isso aí, como é que no mundo todo existem perguntas e respostas que são respondidas mesmo por conhecimentos que eram além do conhecimento dos médios, né? E nesse tema também ele é abordado no livro que é o Espiritismo e no livro dos médios, das manifestações físicas das mesas girantes. Também nós vamos estudar com o senhor Inácio essas questões da mesa girante, quando ela tinha a inteligência, tinha a batida, tinha a resposta, e Kardec aborda essas questões. Nós vamos para o item 10. O item 10, os pontos centrais aí, eu praticamente reuni vários itens, e aí a gente reuniu os itens 10, 11, 12 e 13. Praticamente Kardec, nesses itens, ele vai construindo uma série de esclarecimentos sobre esses temas que nós destacamos, alguns deles, né? Que são as diferentes ordens de espíritos. Aí, entre essas ordens, existe a escala espírita. Nós sabemos que são 3 ordens, né? A terceira ordem é o dos imperfeitos, que aí tem a predominância da matéria sobre o espírito, propensão para o mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões, né? Essa terceira ordem ainda estamos dela, né? Eu me coloco nela como os imperfeitos. A segunda ordem, e um detalhe, essa terceira ordem, na escala espírita, são exatamente aqueles espíritos, né? Que são os impuros, os levianos, os pseudo-sábios e os neutros, aqueles que vêm para as reuniões mediúnicas e trazem essas questões, como nós sabemos, que às vezes causam um certo mal-estar, causam descontrole, desconfiança do médium, questão do animismo. E temos a segunda ordem, que é a dos bons espíritos, que é a predominância do espírito sobre a matéria, né? Compreendendo Deus, esses espíritos compreendem Deus e o infinito, são felizes pelo bem que fazem e pelo mal que impedem. Não possuem mais nenhuma das paixões, né? A inveja, egoísmo, a vaidade e a avareza. A gente aí, eu acho que falta aí, pelo menos uns 5, 6 bilhões de encarnações aí. E tem os de primeira ordem, né? Que são espíritos puros, que nenhuma influência da matéria, né, não sofre mais nenhuma influência da matéria, e tem a sua superioridade intelectual e moral absoluta. Dentro da escala espírita, essa segunda ordem, né, é dos espíritos benévolos, sábios, espíritos de sabedoria, né, são superiores e encarnam para cumprir a missão. Esses espíritos da segunda ordem geralmente só encarnam para cumprir missões, né? Isso é o que Kardec nos demonstra na escala espírita, que a gente vai estudar no Livro dos Espíritos, a partir da questão 426. A primeira ordem, né, que é dos espíritos puros, que atingiram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria. Kardec nos chama a atenção exatamente nesse passeio que ele vem fazendo, entre o 10 e o 11, ele vem fazendo e chamando a atenção de todas essas questões. Ele fala sobre os espíritos inferiores, que muitas vezes se apresentam com o nome de conhecidos, né? Nós vemos isso muito em nós médiuns iniciantes, que às vezes não conseguimos trazer essa qualificação. Às vezes na psicografia ele traz a questão, eu sou Sócrates, Júlio César, Carlos Magno, sempre traz um nome que Kardec vem exatamente falando como é que você derruba essas questões e tira vamos dizer assim, desmonta esse personagem que ele está criando ali.
porque se o espírito desencarna, ele continua com a mesma, vamos dizer assim, a mesma qualidade, com os mesmos atributos que ele adquiriu nessa encarnação e nas outras quando ele vai para o mundo espiritual. Porque, de certa forma, ele desperta isso nele, ele vai começando a adentrar nas outras encarnações e a absorver esses conhecimentos que estavam adormecidos pela carne. Então, Kardec ele vem falando que quando algum espírito se coloca na posição, né, de alguém famoso ou de um grande filósofo, a linguagem dele se espera que acompanhe exatamente o nível cultural que ele tinha. Então, se alguém se diz com esse papel e, de certa forma, vem com galhofa, com brincadeira, ele não é aquele espírito. Então, a gente tem que ter muito cuidado, nós que estamos desenvolvendo a nossa mediunidade, quando retornarmos ao centro, nas sextas-feiras, vamos para o grupo mediúnico, não temos ainda uma data definida, mas nós sabemos que interagimos o tempo todo, né, com o mundo espiritual, mas que é um cuidado que temos que ter com relação a essas comunicações. E Kardec ele vem exatamente trazer no item 12. Embora não possa ser feito de modo tão autêntico, né, como por uma certidão de registro civil, a autenticidade daquela comunicação, pode, ou ao menos, por presunção, segundo certos indícios, que é esses indícios que eu falei para vocês. A gente também pegou um item aí, que é exatamente a heterogeneia das comunicações, né? A linguagem dos espíritos. É isso que a gente vem colocando e chamando a atenção. No item 12 ainda, que ele é bem longo, Kardec traz um parágrafo aqui que ele fala: somente os espíritos que atingiram certo grau de purificação que se acham libertos de toda influência corpórea, porém, quando não estão completamente desmaterializados, é a expressão de que se conservam a maior parte das ideias, dos pendores e até das manias que tinham na Terra, o que também é um meio de reconhecê-los, meio a que igualmente se chega por uma imensidade de fatos minuciosos que só a observação autêntica, cuidadosa pode revelar. Então, assim, quando se conhece a personalidade, sabe que ele tem alguns tiques nervosos, alguma coisa nesse sentido, uma mania ou algo, isso ele acaba ainda trazendo, ele está com isso ainda com ele, né? Então, muitas vezes, essas comunicações, elas são autenticadas dessa forma, pela observação. Nós temos as cartas de Chico Xavier, que elas eram incontestáveis da forma como o Chico trazia, porque ele descortinava detalhes sobre aquela família, sobre aquele acontecimento, que outras pessoas não tinham condições de o saber. Só a família. Ele jamais teria condições de ver detalhes. Eu cheguei a presenciar no SEIC, quando veio vamos dizer assim, um daqueles que ainda conviveram com o Chico Xavier, e ele veio para dar exatamente essas psicografias. Foi um dia todo de evento lá, extremamente cansativo, porque tem toda vamos dizer assim, uma parte, eu não vou chamar de ritual, mas são etapas necessárias para poder criar um ambiente e que ocorra as comunicações como são feitas, porque eram pessoas extremamente sofredoras que estavam ali querendo uma psicografia, tinham perdido filhos, adolescentes. Então era assim, você sentia aquela psicosfera, vamos dizer assim, densa que estava lá, né? Tinha hora que eu não conseguia ficar lá na parte que tem lá as reuniões públicas do SEIC, e às vezes eu tinha que me levantar, sair um pouco, e você sentia, né? Eu tinha capacidade de sentir exatamente a diferença dos ambientes. Quando eu saía, é como se eu estivesse recebendo um jato de vento fresco, você ficava mais lúcido, e quando eu entrava, aí começava todas aquelas sensações, quer dizer, ali dentro tinha uma enormidade de irmãos, de espíritos querendo se comunicarem, mas como existia toda uma ordem das equipes espirituais que estavam ali, não se permitia. E essas psicografias realmente traziam detalhes inquestionáveis, e é isso que Kardec nos traz aqui, nesses itens que a gente vem caminhando, né? Esses itens abordados, nós estudamos no livro que é o Espiritismo, o segundo diálogo, e vamos ver nos livros dos médiuns, né, das manifestações inteligentes e identidade dos espíritos. Vamos ver também no Céu e Inferno, essas questões que envolvem esses nossos irmãos que são brincalhões, ou que
muitas vezes, nas reuniões mediúnicas, eles vão lá para fazer ameaças aos médios, às pessoas que estão ali. Eu vou destruir o grupo, eu estou acompanhando você, eu sei foi o que você fez hoje, amanhã. Então, Kardec desmistifica, e a gente vai falar exatamente sobre essa questão do Satanás, do demônio, que a gente sabe que são figuras, né, figuras que foram criadas dentro daquele contexto, que a gente já sabe que vem lá dos persas, a questão do rabo, do chifre, e isso foi aproveitado para, de certa maneira, colocar medo nesse Deus, no Deus do mal, que castiga, né, que se você fizer alguma coisa errada, você vai ficar lá sendo torturado no caldeirão, aquela coisa toda. E Kardec, ele desmistifica isso em toda a obra dele, e principalmente no livro Céu e Inferno. Nós somos até o 12 e o 13, né? Vamos agora para o 14, o item 14. O item 14 é exatamente a psicografia que eu estava falando. Acabei adentrando porque eles vão se encaixando, Kardec vai fazendo uma caminhada por vários temas e ele acaba sedimentando. Vai, claro, vai chamando atenção mais especificamente em alguns itens e em outro ele engloba. Né? Esse item 14, quando ele fala nas falhas ortográficas, isso era também, e é muito comum entre os médios iniciantes, essa questão de se preocupar em escrever palavras erradas, com a caligrafia errada, ou incorreta, tipo o que seria com C cedilha, com 2S, ficar preocupado se a palavra está certa, está errada, e isso atrapalha muito nas comunicações. E Kardec veio nos dizer que os espíritos, quando chegam a um certo grau, eles não têm mais essa preocupação com a linguagem, com a nossa linguagem aqui, com a nossa língua, né? Com a forma gramatical, com toda essa questão que envolve o produzir um texto, porque o que importa é a mensagem que ele está trazendo. E isso foi uma coisa que eu fui trabalhando, porque isso me travava certas coisas, porque tem algumas palavras que eu realmente não conhecia, a grafia delas, e isso me travava quando eu chegava nessa situação, até que eu fui sendo orientado e fui levado a alguns textos, né, inclusive no livro dos médios, que, de certa maneira, me auxiliaram a eu passar por essa etapa, para simplesmente não me preocupar com essas pequenas questões que, para esses espíritos, elas são totalmente irrelevantes, porque o que importa é a mensagem com que ele está trazendo. Claro, Parnaso Galetuno, Chico Xavier, traziam psicografias de grandes literatos, pessoas de grande cultura, e a psicografia de Chico era mecânica. Então, quando se vinha as poesias, os contos, as prosas, eram perfeitas, porque eram mecânicas, e ali era o próprio espírito, com toda a sua cultura, né, alguém que foi poeta a vida toda, vinha lá e trazia o texto perfeitamente. Mas quando você tem uma psicografia que é semimecânica, que você vai escutando e vai falando, e você vai construindo o texto, tentando se concentrar, ela é um pouco mais complexa, porque você tem que se livrar disso. E é isso que Kardec vem nos ensinando. Né? Como tem aí na projeção, a ideia é tudo, a forma nada é. E esse tema é abordado em um livro que é o Espiritismo, o Segundo Diálogo, e nós vamos estudar também no livro dos médios com o seu Inácio, né, escreventes ou psicógrafos. Vamos pegar esse tema aí e vamos dissecar com o seu Inácio. Nós vamos para o item 15 agora. Nesse item 15, os pontos centrais que nós escolhemos aí, como vocês sabem, quando surgiu o Espiritismo, algumas pessoas que faziam estudo dela diziam que o Espiritismo, as pessoas que estavam estudando e estavam convivendo com esse intercâmbio com o espírito, estavam ficando loucas, né? Esse espírito é um bando de doido. E a gente escuta isso até hoje. O início do espiritismo no nosso país, as pessoas que assim eram consideradas, você está ficando doido, só vive falando com o espírito. Não é que ninguém ficava falando com o espírito, mas que se estudava, e como aquelas pessoas que não tinham conhecimento achavam uma forma e queriam uma forma de atacar o espiritismo, dizia que a pessoa era insana, era louca. Algumas pessoas foram internadas, levavam choque, porque dizia-se que estavam enlouquecendo. E Kardec aqui, ele vem desmontar todas essas questões, né? Ele vem trazer que a insanidade ou a loucura, ela é vista em todos aqueles que, de certa maneira, trazem já
uma predisposição, ele diz que isso é uma predisposição orgânica para já ter esses processos de loucura, né? Adentrar nesse processo de loucura. E ele fala também que os excessos, né? Os excessos, como a gente fala aqui, que é a superexcitação cerebral, é quando você se joga em algum, vamos dizer assim, em algum trabalho, seja ele acadêmico, de arte, desenvolvimento de uma canção, quem gosta de tocar instrumento, se você realmente se colocar num processo contínuo, sem você ter o devido cuidado mental de se proteger, você acaba realmente entrando no processo de loucura. E é isso que Kardec vem dizendo aqui. Ele bota aqui, ó, a loucura tem como causa primeiro a predisposição orgânica, né? Essa ideia fixa tanto pode ser a dos espíritos, aí a gente sabe que tem os processos obsessivos severos, que os espíritos, de certa maneira, começam a entrar numa influenciação muito pesada com você e pode realmente levar à loucura, né? Essas questões de anjos, de demônio, como ele vem falando aqui, da fortuna, né? Aquelas pessoas que são totalmente loucas com o dinheiro, que ficam ali preocupadas se não podem mais sair na rua, porque ficam preocupadas, meu carro tem que ser blindado, não pode conversar na rua, não vamos ficar aqui não, tem que sair logo daqui, porque senão eu posso ser assaltado. Eu, como não tenho nada para levar, meu amigo, eu fico na rua ali, ficava na frente da porta do centro ali, eu sou Inácio Antônio ali, tinha um povo que saía correndo ali com medo, e a gente ficava ali conversando, só nós três ali, e aí nunca aconteceu nada, porque se tiver que acontecer alguma coisa com a gente, vai acontecer e acabou-se. Então não é bem por aí não. Tem essa pergunta que eu fiz aí, se nós somos loucos, aí cada um que responde, né? Não precisa responder aqui, claro. É uma pergunta mais pro lado do humor. E nós colocamos esse quadro, né? Que é O Grito, de Edvard Munch, de 1893, que está na Galeria Nacional de Oslo, que ele era norueguês, e que é exatamente uma série de quadros que vem falando exatamente sobre a loucura, né? Esse quadro específico aí é uma ponte, a ponte é um pia que tem lá em Oslo, e ele contava nesse caminho aí com 3 amigos dele, ele do nada se diz que era uma síndrome de pânico que deu nele, que ele começou a ver o céu vermelho, começou a ter um monte de situações ali, que depois ele veio a pintar esse quadro aí, mas isso foi muito tempo depois desse evento, né? E ele retrata essa questão da loucura. Esse tema foi abordado, né? E quem quiser se aprofundar é só pegar no livro que é o Espiritismo, no terceiro diálogo, que vai poder se aprofundar nele. Nós vamos agora para o 16. Nós colocamos aí os itens que Kardec aborda, as objeções daqueles que admitem a realidade de todos os fenômenos materiais e morais, mas exclui a intervenção dos espíritos. E eu coloquei também um ponto aí destacado, que eu acho que não vai ter aí nesse de Gabriel, porque eu mudei também agora à noite, um pouco tempo, que eu coloquei aí a questão do sonambulismo e do animismo. Você, Inácio, é profundo conhecedor. E também abordaremos ele que ele é abordado na questão 425 a 468 do Livro dos Espíritos. Porque também aqueles que vinham a questionar o espiritismo, eles diziam também que vinha aquela questão do sonâmbulo, que são impressões que o próprio médium tem quando ele está desdobrado, né? Tem o êxtase e tem quando ele está em estado de sonambulismo, que ele entra em contato com o próprio espírito dele. Então, pelo conhecimento do espírito dele, ele consegue responder a uma série de questionamentos, né? E questões que ele tem conhecimento, um conhecimento profundo, mas dele, né? E o médium não. Nas reuniões é o contato que o médium tem. Através do sonambulismo, ele pode entrar em contato com outros espíritos que possam trazer informações para aquela reunião mediúnica a respeito de A, B ou C ou de eventos. Nessa modalidade, é exatamente a modalidade mediúnica. E sonambúlica. E Kardec, ele faz exatamente, ele tenta traçar essas diferenciações entre o sonambulismo, aquele que tem o conhecimento e entra em contato com o espírito, que isso a gente vai estudar, tanto no Livro dos Médiuns como no Livro dos Espíritos. No Livro dos Médiuns, o tema é dos inconvenientes e perigos da mediunidade, do papel dos médiuns nas comunicações espíritas. E no livro que é o Espiritismo, a qualidade dos médiuns, né? E aí nós vamos ver, então, uma série de questionamentos, uma série de proteção que tem que se ter, cuidados que teremos que ter também com relação a esse fenômeno.
Vamos avançar um pouquinho, vamos para o item 17, para finalizar a introdução. O item 17, nós concluímos com... Kardec ele faz como se fosse um apanhado, né? Porque ele coloca aqui, a ciência espírita compreende duas partes, uma experimental e a outra filosófica. Né? Aqui ele traz duas partes, mas sabemos que o espiritismo está nesse tripé de três questões, né? A parte experimental, a filosófica, que é a ciência, né? E a parte, vamos dizer assim, a religiosa, né? Como religião, ciência e filosofia. E ele coloca aqui na questão experimental, né? Da ciência espírita, como experimento. A verdadeira doutrina espírita está no ensino que os espíritos deram e os conhecimentos que esse ensino comportam são muito graves para serem adquiridos de outro modo que não seja por um estudo sério e perseverante, feito no silêncio e no recolhimento. Somente nessa condição se pode observar um número infinito de fatos e particularidades que escapam ao observador superficial e que permitem firmar uma opinião. Kardec vem exatamente nos chamar a atenção da necessidade de estudarmos a obra em si com regularidade, dando continuidade, com seriedade, trazendo obras sérias, né, questionando, sendo de forma racional. E no finalzinho aqui, no último parágrafo, aqui, depois que ele faz um questionamento, ele coloca aqui, o Espiritismo não mostra preenchida pelos seres de todas as categorias do mundo invisível. E esses seres nada mais são do que os espíritos dos homens que alcançaram os diferentes graus que levam à perfeição. Tudo então se liga, tudo se encadeia, desde o alfa até o ômega. Vós que negais a existência dos espíritos, preenchei o vácuo que eles ocupam. E vós, que rides dele, ousai rir das obras de Deus e da sua onipotência. Porque somos todos criação de Deus. E essa obra, como nós sabemos, ela é uma obra que veio, vamos dizer assim, por ordem de nosso Mestre Jesus Cristo. E aí nós vamos entrar agora nos prolegômenos, né? Nós encerramos a introdução. Eu fui bem econômico aqui nos comentários para que a gente realmente viesse a encerrar essa introdução. Mas eu conclamo a todos para que façam a leitura realmente atenta de toda essa introdução, que é riquíssima, né? O senhor Inácio já nos chamou a atenção sobre ela. E nós vamos entrar agora na questão dos prolegômenos, né? Essa palavrinha aí, prolegômenos. Eu trouxe a conceituação aqui, né, só para a gente ter... E os prolegômenos é como se fosse a introdução, né? A introdução, ela veio nos nortear pela obra inteira. Kardec foi praticamente dando o contexto da obra toda, e esse prolegômenos é um texto maior que ele traz para esclarecer questões, né, que seriam esses prolegômenos, que poderia ser sumário, alguma coisa nesse sentido aí, que não precisava causar tanto alvoroço, né, com relação a essa palavra. E a primeira coisa que eu chamo a atenção é exatamente o símbolo, né, o símbolo principal, que foi colocado aí, que é uma parte da videira, né, que ele chama, no parágrafo 11, ele vem nos explicar, né, a seiva, né, o corpo dela, né, esse corpinho, o galho, vamos dizer assim, é a cepa, né, o corpo. Porque ele faz uma relação entre a matéria, né, ele queria saber qual é a melhor maneira, o que seria necessário para trazer na mente daqueles que queriam estudar o espiritismo, da questão material, que poderia ser colocado como um símbolo que de cara nos desse a entender a questão do espírito, do corpo, né, da alma. E a melhor tradução foi exatamente esse desenho que vocês estão vendo aí, que é de um galho, de uma parreira, vamos dizer assim, onde a cepa é o corpo, né, representa o corpo, a seiva é o espírito, e esse cacho de uvas aí é o bago, né, igual à alma ou espírito ligado à matéria. E é exatamente no parágrafo 11, onde se explica exatamente o porquê, né? Porque os espíritos dizem a Kardec, olha,
porás no cabeçalho do livro a cepa que te desenhamos. Isso foram os próprios espíritos que desenharam, porque é o emblema do trabalho do Criador. Aí se acham reunidos todos os princípios materiais que melhor podem representar o corpo e o espírito. O corpo é a cepa, o espírito é a seiva, a alma, o espírito ligado à matéria é o bago, né? A fruta. O homem quintessencia o espírito pelo trabalho. E tu sabes que é somente pelo trabalho do corpo que o espírito adquire conhecimento. Nós temos aí a representação, que é exatamente, quem tiver com o livro dos Espíritos em mãos, na página 47, tem exatamente esse símbolo que nós estamos colocando aqui. Vamos à projeção seguinte. Nós temos aí, continuamos os prolegômenos, e nós destacamos algumas partes do prolegômeno, né? Temos um tempinho ainda aí, porque nós vamos ficar, como eu prometi, nesse tema prolegômenos. E o primeiro fragmento, né, que nós tiramos aí para chamar a atenção foi exatamente esse que vocês estão vendo aí. As comunicações entre o mundo espiritual e o mundo corpóreo fazem parte da natureza das coisas e não constituem nenhum fato sobrenatural. Aí, logo de cara, nós estamos tirando a questão sobrenatural de toda a obra espírita, toda, vamos dizer assim, o cerne, né, o objeto principal. A primeira coisa que ele veio desmistificar é que, sim, o contato entre o mundo espiritual, como o próprio Jesus Cristo nos trouxe durante toda a sua trajetória, que é algo natural, não é nada sobrenatural. Pelo contrário, a mediunidade é uma faculdade que Jesus tinha, os profetas tinham, vários deles, os apóstolos, todos eles foram dados, né, a eles a visão, a audição, a mediunidade de cura, eram várias mediunidades, eles eram médiuns completos, né, vamos dizer assim, porque eles tinham várias faculdades mediúnicas. E aí, durante tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, Moisés, é incontestável, só aqueles que realmente querem, de certa maneira, criar um mal-estar com a outra religião ou com outra doutrina, e que trazem de forma, com fundamentos pueris, se contrapor, criando situações. A Bíblia do Deuteronômio vem dizendo que é proibido falar com os espíritos, mas muitos deles nunca leram o Deuteronômio, nem sabem onde é que está. Uma vez Gabriel passou por uma experiência dessa também, ele era um pouco mais jovem, ele ainda é jovem, mas era muito mais. E um amigo da faculdade dele fez exatamente esse questionamento. Mas você sabia que no Antigo Testamento vem proibindo que você não pode falar com os espíritos, isso é coisa do demônio. E como o Gabriel estava começando, não tinha estudado ainda, aí ele ficou meio assombrado, né? Aí ele perguntou, pai, tem isso mesmo? Tem. Aí a gente, né, trouxe as colocações para ele e ele se esclareceu. E hoje em dia, com certeza, se alguém vier fazer esse questionamento para ele, ele já vai saber mais as respostas adequadas para dar a esse nosso irmão que vai estar enevoado com conhecimentos que às vezes nem são dele, são pessoas que passam para ele e ele não vai atrás, não procura saber se aquilo é certo ou errado, e acaba causando esse mal-estar, né, dentro de um grupo de amigos, que não sei por que carga d'água ele disse isso, mas que a gente sabe que às vezes pessoas que não têm o que falar acabam, né, colocando os pés pelas mãos e fazendo colocações desnecessárias. O segundo item que a gente pincelou aí foi exatamente que foi escrito por ordem e sob o ditado de espíritos superiores para estabelecer os fundamentos de uma filosofia racional isenta dos preconceitos. Nós sabemos que foi ditada por espíritos superiores e por ordem direta do nosso Mestre Jesus. Tiramos mais um fragmento, né, que nós já estamos bem prudentes, que assim nos fala: lembra-te de que os espíritos bons só dispensam assistência aos que servem a Deus com humildade e desinteresse, e que repudiam a todo aquele que busca no caminho do céu um degrau para as coisas da terra. Eles se afastam do orgulhoso e do ambicioso. O orgulho e a ambição serão sempre uma barreira entre o homem e Deus. São um véu lançado sobre as claridades celestes, e Deus não pode servir-se do cego para fazer que se compreenda a luz. Vamos para o seguinte. E nesse texto aí eu gostaria de chamar a atenção para vocês do seguinte. Na obra Crônicas de Além-Túmulo,
né, Psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Humberto de Campos, capítulo 15, a ordem do mestre. Vocês viram que foi por ordem do nosso mestre Jesus. Esse texto Gabriel vai estar disponibilizando nesse momento lá no grupo, né, e aí podem replicar para os outros grupos esse texto, né, só esse capítulo, onde é uma conversa entre Jesus Cristo e João Evangelista, onde Jesus, né, no Natal de um ano qualquer, chama o evangelista para que ele pudesse prestar contas de como é que estava o projeto, né, do evangelho que ele tinha trazido. Se aquelas pessoas que estavam ali comandando as várias igrejas se compreenderam, se estavam desenvolvendo, e João Evangelista vem tecendo várias colocações. Não, mestre, olha, aqueles que estão lá, se transformaram em falsos profetas, estão com a luxúria, com os bens materiais, estão arregados, estão desvirtuando a vossa palavra. E nós pincelamos exatamente esse trechinho aí, que é do livro, né? Pegamos só esse final aí. E aí, ele perguntando ao mestre, então, mestre, o que fazer? E João Evangelista disse, mestre, tu não dissesse que cada um carrega a tua cruz e me segue? Aí Jesus disse, não, mas eu não posso fazer isso, João, eu tenho que fazer algo. E ele disse assim, Jesus, né? Mas prometi ao mundo um consolador em tempo oportuno. E os olhos claros e límpidos, postos na visão piedosa do amor do seu Pai Celestial, Jesus exclamou, se os vivos nos traíram, meu discípulo bem-amado, se traficam com o objeto sagrado da vossa casa, destruindo a fraternidade e o amor, mandarei que os mortos falem na terra em meu nome. Deste Natal em diante, meu João, descerrarás mais um fragmento dos véus misteriosos que cobrem a noite triste dos túmulos, para que a verdade surja das mansões silenciosas da morte. Os que já voltaram pelos caminhos ermos da sepultura retornarão à terra para difundirem a minha mensagem, levando aos que sofrem, com a esperança posta no céu, as claridades benditas do meu amor. E desde essa hora memorável, há mais de 150 anos, 160 anos, o Espiritismo veio com as suas lições prestigiosas para facilitar e amparar na Terra a todas as criaturas. E aí vocês têm um relato e entendem o porquê que nos prolegômenos, a primeira assinatura que tem, né, no 15º parágrafo, começa com João Evangelista, que assina esse prolegômeno, né, o primeiro a assinar, porque o Cristo Consolador chamou João Evangelista, o seu bem-amado apóstolo, e deu essa incumbência para que ele executasse o projeto de trazer o Evangelho redivivo mais uma vez através do Consolador prometido. Então, João Evangelista é que executa, junto com uma plede de espíritos, que, como vocês viram, eles mandaram, Jesus mandou que convocassem a todos, e aí vocês veem a vastidão, como nós temos aqui, Santo Agostinho, São Vicente de Paula, São Luís, o próprio Espírito da Verdade, e aí vai Sócrates, Platão, Fenner, Franklin, Sonderborg e outros. Então, João Evangelista era o executivo, era aquele que veio para comandar, e Jesus era aquele que, o administrativo, né, que ficava ali coordenando os trabalhos, né, era o espírito familiar que auxiliava Kardec, e nós temos isso tanto nas obras póstumas e algumas da minha missão, no item, no título da minha missão, que o próprio, ele questiona quem é esse espírito, né, esse espírito familiar, e é exatamente o espírito da verdade. Existe uma nota, essa nota é importante porque nós vamos adentrar no livro dos espíritos, nas questões, e precisamos entender aquela divisão que temos lá, né? E ele aqui nos ensina, né, nos prolegômenos, onde tem nota. O que vem entre aspas, em seguir as perguntas, é a resposta textual dada pelos espíritos. Então, ao lado da pergunta feita por Kardec, né, Kardec pergunta aos espíritos.
O que está assinalado em letras menores ou designado de modo especial para esse fim compreende as notas e explicações aditadas pelo autor e que também sofreram o controle dos espíritos, né? Tem, no caso, essa que estão entre aspas, aí, como vocês estão vendo, eu pincelei essa questão número 3 aí, poderia dizer que Deus é o infinito. Então, o que está entre aspas é a resposta dos espíritos, né? Os espíritos respondem. E nessa terceira letra, com uma grafia diferente, né, no formato diferente, é Kardec que acrescenta os seus comentários, né, do tema, que correspondem. E aí tem uma particularidade que eu queria chamar a atenção de vocês, é que nós temos 1019 questões, né, e 1019 perguntas e 1019 respostas. Nós temos 177 comentários de Kardec espaçado em algumas questões, né, que ao todo equivale a 17,37% do universo de respostas dessas questões. Kardec ele colaborou com 177 notas e explicações sobre os temas e as respostas dos espíritos. Nós temos que levar em consideração também que todas essas respostas que Kardec comentou, passou pelo crivo da equipe espiritual que comandava, ela foi revisada e aprovada para só então permitir a sua publicação. Então, Kardec, com o conhecimento e com o intelecto que ele já tinha desenvolvido ao longo dessa trajetória de vida dele, ele acaba, de certa maneira, colaborando mais ainda com a obra do Livro dos Espíritos, trazendo essas colocações e os comentários necessários. E para vocês verem como nós temos um cabedal infinito para estudar esse espírito, a nossa obra mãe que escolhemos, que é a Filosofia Espírita de Miramês, nós temos mais 1019 reflexões sobre essas questões. Então, no Livro dos Espíritos, nós temos 1019 respostas dos espíritos, nós temos 177 colocações feitas por Kardec de forma espaçada na obra, e temos 1019 comentários de Miramês, estou falando fora todas aquelas obras que eu falei para vocês, a Opinião Espírita, a Religião dos Espíritos, faltou o nome agora, das Leis Morais, Diálogo dos Vivos, toda aquela relação de obra que eu passei para vocês, fora aquelas. Então, nós temos uma vastidão de espíritos que vieram no seu tempo nos auxiliar. Nós temos o livro Consolador também, que nos traz várias questões sobre temas relacionados ao Livro dos Espíritos. Então, nós temos muito material para desenvolver e nos aprofundarmos. Como vocês estão vendo, basta o interesse e a vontade de cada um para se aprofundar e trazer essas reflexões. Eu espero que tenha auxiliado de alguma forma as reflexões de hoje. Nós finalizamos com essa última parte e conseguimos terminar a introdução e os prolegômenos, né? Vamos iniciar o livro no próximo sábado, o capítulo 1, né? Deus, e vamos trazer as reflexões necessárias sobre esse tema. Agradeço e abro o debate para algum questionamento de algum irmão que queira fazer, alguma pergunta, algo que não ficou bem esclarecido. E se eu souber, respondo, se não, tem seu Inácio e Antônio aí para nos auxiliar nos questionamentos. Devolvo a você, Gabriel, para dar continuidade. Muito obrigado, meu irmão, pela coordenação do estudo de hoje. E deixo em aberto para aqueles irmãos que quiserem comentar, questionar, refletir junto conosco. Francisco? Isso. Boa noite a todos. Meu irmão Márcio, eu queria só que você me esclarecesse sobre um determinado dúvida que eu tenho. Os espíritos puros, certo? Foram aqueles que vieram e escalaram todo o processo e chegaram a ficar espírito puro. Mas a minha pergunta existe algum espírito do outro lado que eles foram criados para ser somente espírito, nunca encarnaram? Esse é o meu questionamento. Obrigado. Francisco, a gente vai estudar isso e fica bem claro na obra que o nosso Pai ele nos criou simples e ignorantes.
todos. Jesus, para chegar à perfeição, ele teve a necessidade de passar por todos os estágios. O Espírito puro é aquele que passou por toda a escala para poder chegar na perfeição. Quando a gente fala em perfeição, a gente não pode levar como paradigma a nós mesmos. A perfeição, ela é algo muito... eu não digo abstrato, porque depois que Antônio disse que o abstrato não é totalmente abstrato, você pode sim, é algo palpável, mas para que a gente entenda, às vezes a gente não tem essa concepção, a perfeição que Jesus nos permite, que Deus nos permite chegar, porque todos nós chegaremos, nós temos a necessidade sim de encarnar em mundos como esse que nós estamos. Iremos para mundos de regeneração, transitórios, começamos em mundos lá para trás, na Gênesis ela vem formando, começamos como minerais, depois fomos para a parte vegetal, quer dizer, tivemos uma série de experiências como espírito para chegar a essa pureza. Então, todos os espíritos precisam passar da mesma forma. Jesus, ele chegou como um espírito de mais de 5, 6 bilhões de anos, né, por todas essas escalas. E nós sabemos que a escala do Cristo, a escala crística, ainda não é a escala final, porque a perfeição, ela é infinita. Não existe a perfeição absoluta, porque só de Deus. Mas existe a perfeição relativa que nós vamos continuar sempre trilhando e subindo degrau por degrau. Certo, a minha dúvida é essa. Eu sei que Jesus, ele encarnou, certo? Isso todos nós sabemos. A minha pergunta é, existe, para conhecimento nosso, algum espírito que foi criado por Deus que nunca encarnou? Não. Pela doutrina espírita não existe. Qual seria a nossa concepção? Na sua concepção, qual seria esse espírito? Eu não sei, eu estou fazendo uma pergunta. Sim. Você não ouviu ninguém dizendo assim, existe um espírito que nunca encarnou, ele já nasceu puro, perfeito. Eu estou me questionando, eu estou querendo saber se foi criado algum espírito que nunca veio encarnar na Terra. Então, caso não, o que eu ia concluir é que todos os espíritos têm que vir primeiro de tudo à Terra, né? Não, a Terra, olha bem, nós estamos falando no universo de bilhões e bilhões de galáxias. A Terra, como dizia Carl Sagan, é um ponto azul, um ponto opaco, né? Na vastidão do universo. Né? Não quer dizer que a Terra é um pouco mais evoluída ainda, que tem outro segmento que os espíritos encarnam, que são menos evoluídos do que na Terra. Imagina aí que cada universo existe uma Terra. Nós estamos falando de bilhões de universos. Então, nesses bilhões de universos, em cada universo existe um planetazinho atrasado, como o nosso. E tem um mais atrasado do que o nosso. A Terra ainda é um planeta mais atrasado do que a Terra, a nossa Terra, estou falando. Sim, na nossa galáxia, sim. Ainda existe ainda o planeta um pouco mais atrasado, né? Pronto, do que a Terra. Só essa dúvida, esclarecido. Obrigado. Valeu, meu irmão. Um abraço. Deixamos em aberto para aqueles irmãos ou irmãs que ainda quiserem comentar, perguntar. Seu Inácio? Eu queria entrar nessa discussão que o William colocou, tentar ajudar um pouco aí. Se Deus criasse um espírito e esse espírito permanecesse no mundo espiritual, como ele evoluiria? Nós sabemos que a evolução é do mineral para o vegetal, para o animal, para o hominal. Então, o espírito vem evoluindo gradativamente, vai começando a deixar o instinto para trabalhar sentimentos e emoções no hominal. E aí, no hominal, ele vai evoluindo através das reencarnações. Então, se Deus criou um espírito, e esse espírito permaneceu onde está, Deus seria injusto, porque nos deu, a nós que estamos aqui agora, a oportunidade de reencarnarmos inúmeras vezes, aprendendo e evoluindo, e esse espírito permaneceu estacionário. Haveria injustiça por parte de Deus. Se a pergunta surge daquela velha teoria do catolicismo, de que o anjo
o anjo sábio, o anjo de luz, se rebelou contra Deus e veio para a terra, isso é um absurdo na concepção que a doutrina nos explica. Porque Deus não pode criar alguém já sabendo de tudo, sem fazer nada para aprender. Nós temos que estudar para aprender. E esse espírito nasceu sabendo de tudo, dos dois lados está errado ou demonstra injustiça em Deus. Se ele nasceu e permanece como espírito, nunca encarnando, ele vai estar sem evolução. Se ele é um espírito, nunca encarnou e é sábio, a gente foi prejudicado. Porque a gente tem que ralar e tal para aprender. Então, a lógica, a coerência nos dá o lado ou a visão que devemos ter. É muito mais lógico e admissível as reencarnações sucessivas e o nosso aprendizado de acordo com o nosso esforço. Aí a gente vai entender que Jesus disse claramente isto. Nicodemos conversando com Jesus. É necessário nascer de novo. Ponto final. Então, para que a gente evolua, é preciso nascer de novo. Porque, para que valha o que o Cristo disse, se a cada um segundo as suas obras, eu só vou me tornar sábio quando eu estudar, me esforçar e aprender. Aí sim, eu estou fazendo por merecer. Mas Deus me dá todo o saber sem eu fazer nada. Eu sou um privilegiado. E não existe isso, porque Deus é suprema justiça e o amor que todos nós sabemos. Obrigado pela oportunidade.